Olá pessoal, professor Dudu Costa, a História como você gosta. Vamos lá. Pessoal, hoje começamos a terceira parte da nossa microsérie Liberalismo Político e Direitos do Homem. A nossa intenção nessa parte da nossa microsérie é falar um pouquinho sobre o processo de formação de dois estados liberais, um na América, outro na Europa. O que nós estamos tentando dizer é que essas ideias liberais no campo da política, o liberalismo político, vão influenciar a formação de novas formas de organização política, bastante diferentes do que era predominante naquele período. Nós estamos falando da independência dos Estados Unidos, estruturada a partir da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e estamos falando da França, que vai criar um Estado liberal a partir da Revolução Francesa, totalmente baseado nos princípios estabelecidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Antes de começarmos a falar sobre esses dois documentos tão importantes, vamos recapitular alguns elementos básicos da nossa reflexão. Durante a Idade Moderna, ou seja, entre os séculos XVI e XVIII, muitas coisas estavam mudando dentro da Europa e, claro, isso também vai influenciar o continente americano. Nós estamos falando sobre o processo de desenvolvimento das relações econômicas capitalistas dentro da Europa e de fortalecimento da burguesia enquanto grupo social, enquanto classe social. A burguesia, para desenvolver melhor os seus negócios, passa a necessitar cada vez mais de novas formas políticas, ou seja, de um modelo de organização do Estado e do governo que fosse diferente daquele que existia, que não fosse absolutista. Nós precisamos afirmar aqui um ponto. O absolutismo é uma forma política que responde aos interesses da nobreza e do clero, grupos sociais ligados ainda a uma ordem econômica feudal. Nesse sentido, o absolutismo monárquico é a forma política mais avançada do feudalismo. É o absolutismo monárquico e toda essa sociedade de antigo regime que a burguesia deseja derrubar. Diante desse cenário, as ideias de liberdade para participar da vida política, liberdade do povo, liberdade de pensamento, de expressão, ou seja, as ideias liberais, o liberalismo político, começam a florescer. Em alguma medida, nós podemos sim entender o liberalismo político como uma expressão no campo das ideias de um conjunto de interesses e demandas de determinados setores sociais dentro da Europa. Estamos falando, claro, dos setores sociais burgueses. Essas ideias liberais também vão encontrar bastante receptividade nas Américas. E a partir de agora, a gente começa a falar um pouquinho sobre a materialização das ideias liberais na América do Norte, no processo de independência dos Estados Unidos da América. O nosso objetivo aqui é focar na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Sabemos que a Inglaterra mantinha 13 colônias na América do Norte e que durante um bom tempo a Inglaterra não submeteu essas 13 colônias a uma exploração direta, a um controle direto, digamos assim. No entanto, a partir da metade do século XVIII, em função de um conjunto de dívidas do governo inglês, sobretudo devido à sua participação na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra muda sua política colonial em relação às 13 colônias e passa a criar um conjunto de taxas, monopólios comerciais e medidas que os colonos vão entender como autoritárias, como arbitrárias. Essas medidas podem inclusive revelar uma certa contradição do governo inglês, que na época era um governo liberal, era uma monarquia parlamentar constitucional, mas adotava em relação às suas 13 colônias um conjunto de medidas bastante arbitrárias. O fato é que daí nasce o processo de independência dos Estados Unidos da América. Essas 13 colônias, a partir de um conjunto de processos, vão sim alcançar a independência em relação à Grã-Bretanha.
O documento que funda, portanto, essa nova nação, esse novo Estado que surge na América, o primeiro deles na América, é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos baseia-se em um conjunto de ideias claramente liberais. Nós podemos, inclusive, nos arriscar a dizer que o texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos manifesta um conjunto de ideias já expressas por John Locke no seu segundo tratado sobre o governo civil. De acordo com esse texto, os homens são portadores de um conjunto de direitos que lhes são dados pelas próprias leis da natureza, pela própria lei natural. Esses direitos que estão sendo chamados de direitos naturais, ou seja, eles pertencem à condição humana. Se você nasce e você é humano, você já é portador desses direitos. Dentre esses direitos estão a vida, a liberdade, a propriedade e, claro, o direito de instituir e formar os seus próprios governos, as suas próprias leis. Nesse sentido, esse texto também entende que os governos nascem da vontade dos homens, da vontade do povo, de que os representantes políticos da sociedade só o são porque foram alçados a essa condição pela vontade popular, pela vontade do povo. Para os colonos, como a Inglaterra não estava respeitando, garantindo a preservação desses direitos, era fundamental, então, que esses colonos rompessem com a Inglaterra e instituíssem o seu próprio governo. Olha a ideia do direito de se rebelar contra um governo tirânico, aparecendo aí na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Concretizado o processo de independência, o que nós vamos ver é a formação de um Estado independente em solo americano e um Estado que se organiza em moldes liberais, um Estado que se organiza a partir de um regime republicano, presidencialista, federalista e totalmente baseado no princípio da soberania popular, de que o governo nasce da vontade dos homens, da vontade do povo, e que é missão desse governo garantir a preservação dos direitos desse mesmo povo. Surgem, então, os Estados Unidos da América, um Estado liberal. Do outro lado do Oceano Atlântico, alguns anos depois, explode a famosa Revolução Francesa. Como a gente já sabe, a Revolução Francesa é um processo de transformação política muito drástico, muito radical vivido pela França. Transformação esta que vai levar à derrubada violenta do antigo regime e à construção de um Estado liberal naquele país. Nós podemos também afirmar aqui, com bastante segurança, que o documento fundador desse novo Estado liberal que começa a se organizar na França, substituindo o absolutismo monárquico, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, criado pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa no início da Revolução, em 1789, estabelece os princípios básicos a partir dos quais o governo francês deve funcionar. Que princípios seriam esses? Bom, em primeiro lugar, como diz o artigo 1º desse documento, o princípio de que todos os homens nascem livres e iguais e que as distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. É a ideia da igualdade de direitos entre os homens, mesmo que a igualdade de direitos não signifique a igualdade social. Esse documento também apresenta que o governo francês nasce da vontade geral, da vontade do povo, e que as leis criadas por esse governo só têm sentido se esse governo foi escolhido pela sociedade. Mais uma vez, a ideia da soberania popular apresentando-se aí, como nos mostram o artigo 3º e o artigo 6º desse documento. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também vai avançar numa série de outros quesitos, como, por exemplo, a garantia da liberdade religiosa, da liberdade de opinião e manifestação dessa opinião. Dessa maneira, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos a materialização no plano político das ideias do liberalismo político.
Todos aqueles pensamentos que vieram desde John Locke e passaram por um conjunto de outros pensadores franceses, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e tantos outros, estão se transformando agora em formas políticas. Estão se transformando em formas de organização do poder, formas de organização do Estado e de funcionamento dos governos, numa perspectiva completamente diferente em relação àquela sociedade de antigo regime, que está sendo derrubada, desmanchada. No próximo e último episódio da nossa microsérie Liberalismo Político e Direitos do Homem, nós vamos discutir a ideia central que motivou essa microsérie. Afinal de contas, quem é esse homem portador de direitos? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e nos vemos no próximo vídeo.